Oi, gente, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa sobre a ausência de ontem. Realmente, aqui em BH estava uma chuva muito forte e eu realmente fiquei com medo de deslocar-me até Sete Lagoas e a chuva foi até umas 8 horas da noite ou mais, então, assim, realmente não deu para ir mesmo. Bom, então, para correr atrás do prejuízo, eu estou gravando essas aulas. Daqui a pouco estou mandando um link para vocês. Então, eu peço encarecidamente que vocês assistam essas aulas até na semana que vem. Para vocês irem para a aula na semana que vem, presencial, para a gente poder tirar todas as dúvidas e ainda sobrar um tempo para a gente poder dar uma reforçada na matéria. Por quê? Porque a nossa V2, para quem ainda não sabe, vai ser no dia 28 e eu vou cobrar toda a matéria, ou seja, especificamente de citologia, eu vou cobrar citologia de líquidos cavitários, citologia espermograma, citologia de secreções respiratórias e citologia urinária, que vai ser o tema da aula de hoje, da aula expositiva. Então, assim, eu vou cobrar a matéria toda para a gente fechar, para a gente dar para a gente ter uma visão global da disciplina. Porém, eu vou fazer uma prova de questões fechadas, vão ser 20 questões, cada uma valendo 1,5 ponto, e para vocês poderem ter um domínio de toda a matéria, para vocês dar uma revisada em toda a matéria, porque na realidade uma está linkada à outra também, né? Então, estudando secreção de líquidos cavitários, vocês também vão estar vendo secreção respiratória, e eu acho que é importante a gente fazer esse link. Espermograma está muito relacionado com urina, então é bom a gente estar fazendo esse link, tá bom? E é o seguinte, primeiramente eu estou devendo para vocês corrigir a prova, a V1 de citologia, corrigir o exercício que eu deixei como EAD de citologia e corrigir e dar a matéria de hoje, que era de líquidos de secreção urinária, de urina. Mas aí o que eu vou fazer? Nesse primeiro link eu vou gravar, vou corrigir a prova com vocês, no segundo, e aí eu vou mandando os links aos poucos para vocês poderem ficar muito cansativos. Eu só peço para vocês verem. Com relação à micologia, eu vou gravar a aula, eu vou corrigir o que eu deixei como EAD para vocês, que seriam aquelas perguntinhas sobre micoses sistêmicas, e depois eu vou dar a matéria de micoses oportunistas. Muita coisa, né, gente? Então vamos lá, vocês têm até semana que vem para ver todos esses vídeos, para anotar as dúvidas e levar para a gente na segunda-feira. E esses vídeos também ficam como atividade EAD. Tá bom, moçada? Então vamos lá primeiro com a prova. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Ok? Tá todo mundo vendo? Bom, então vamos lá. Citometria de líquidos intracavitários. Vamos corrigir a prova. Bom, um líquor com aspecto hemorrágico, então aí eu já posso imaginar que vai ter muita célula, vou precisar de fazer uma diluição, foi imediatamente encaminhado ao laboratório. Foram necessárias 2 diluições, justamente, né, uma distintas. Uma para leucócito e outra para hemácia. Por quê? Então vamos prolongar mais um pouquinho para a gente aproveitando e rever na matéria. Por que eu vou precisar de fazer 2 diluições? Porque se o líquido está hemorrágico, tem muita hemácia. E essas hemácias, se eu diluir pouco, mesmo assim vai estar muita hemácia ali naquele local. Não vai ser possível contar. Mas se eu diluir muito para conseguir contar hemácia, vai sumir com meus leucócitos. Leucócito é muito menos que hemácia. Então, nesse caso, realmente eu vou ter que fazer 2 diluições. Uma para hemácia e outra para leucócito. Para leucócito, justamente, foi realizada aí uma diluição pequena, 1 para 2. E para hemácias, foi necessária uma diluição maior, 1 para 10. Então, a primeira pergunta. Sabendo que o laboratório dispõe de pipetas graduadas de 10, 50 e 500, e pipetas, olha só, eu errei aqui, né? Dispõe de pipetas automáticas, né? E pipetas graduadas, que é de graduação, aquela de vidro, 1 ml, 5 e 10, propõe os volumes necessários do líquor e dos diluentes para fazer as diluições da amostra. Bom, então para diluir leucócito. Diluir leucócito, deixa eu ver onde é que está aqui, ó, está bem claro, ó, 1 para 2. Então, na realidade, o que significa 1 para 2? É 1 para 2, né, que está
Na realidade, o exercício já me deu a diluição que eu deveria fazer. Muita gente propôs outra diluição. Tudo bem. A partir do momento, eu vou até aceitar. A partir do momento que essa diluição, que eu respeite essa, outra diluição. A partir do momento que lá nos cálculos eu multiplico pelo fator de diluição que a pessoa propôs. Então, mas vamos nos ater a 1 para 2, que era o que o exercício falava. 1 para 2 é uma parte, né, de leucócito, e uma parte do diluente, né? Para poder dar depois uma parte do leucócito e 2 partes do total, né? Bom, então aqui eu propus a forma mais fácil. Já que eu tenho uma pipeta de 50 microlitros, eu posso pegar 50 microlitros do líquor e 50 microlitros do reagente. Eu vou ter uma parte, 50 de líquor para 100 do diluente. Ou seja, o meu volume final vai ser o dobro, que vai ser o volume final, né? Final, 100 microlitros. Ou seja, 1 para 2 e 50 para 100 é a mesma coisa, né? Então, eu vou ter 50 de líquor para 100 do volume final, né? Que 50 mais 50. Então, é a mesma coisa, a relação 1 para 2 e 50 para 100 é a mesma relação. Então, foi a que eu propus. Mas tem gente que colocou, Cássia, 500 de líquor e mais 500 da salina, do diluente? Também pode. 10 de líquor e 10 da salina, do diluente, desculpa, também pode. Mas só que aquele negócio, se você pipeta 10, essa pipetagem é mais difícil, ela está mais sujeita a erro, justamente porque ser uma concentração, uma quantidade muito pequena. Então, não é o recomendável. Cássia, eu posso pegar também 10 de material e 10 de salina? Sim, só que a gente não vai ter 10 de material. Você não vai gastar 10 microlitros de uma amostra tão nobre, que é um líquor, só para fazer uma citometria, né? Então, não justifica. 1 ml pode, mas enfim, né? Aqui eu achei ideal mesmo 50 para 50. E outra coisa, agora para diluir as hemácias, qual foi a diluição que eu pedi? 1 para 10. E 1 para 10, aí, o que eu propus aqui? 50 do líquor, né? Aqui, 50 do líquor e 500 do diluente. Mas só aí, o que eu tenho que fazer? Antes de colocar o líquor, pipetar 50 de diluente e retirar, 500 e retirar 50. Para quê? Para ficar com 450. Lógico, né? Então, na verdade, eu vou ter 50 do líquor mais 450 do diluente, que vai me fazer um total, volume total, 500. Então, 1 para 10. Opa, letrinha ruim, viu? É igual a 50 para 500, não é? A relação 1 para 10 e a relação 50 para 500 não é a mesma coisa? Cássia, por que você tirou? Vamos cá de novo. Por que você tirou? Retirar 50 do diluente para ficar 450? Porque o volume total tem que ser 50. Por definição. Isso nem é por definição, é matematicamente falando mesmo, né? Quando você tem uma diluição, você tem uma parte para o total, né? Então, você tem 50 de líquor para 500 de solução, que é a mesma coisa de 50 para líquor e 450 do diluente. Certo, moçada? Próximo item dessa questão. Então, depois, né, que você diluiu, contamos na câmara de Fuchs 15 leucócitos em 8 quadrantes e depois 30 hemácias em 4 quadrantes. Calcule a quantidade de leucócitos e hemácias por milímetro cúbico. Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber, a primeira coisa que eu tenho que saber, esses 15 leucócitos que eu contei, qual que é o volume que eu contei? Qual que é o volume que eu contei? Mesma coisa as hemácias, né? Então, eu sei o quê? Que cada quadrante é 0,2 milímetros cúbicos. 2 aqui, né? Bom, então, se eu contei 8 quadrantes,
Na realidade, eu contei 0,2 vezes 8, porque eu contei 8 quadrantes para leucócito, então eu contei 1,6 milímetros cúbicos. Então, esses 15 leucócitos, cadê uma negocinho aqui? Então, esses 15 leucócitos estão envolvidos em qual volume? Em 1,6 milímetros cúbicos. Mas só que o resultado é dado por 1 milímetro cúbico, ou por milímetro cúbico. Em 1 milímetro cúbico, X. Então, X é igual a 1 dividido por 1,6, eu estou fazendo a conta aqui, vezes 15. Que é a mesma coisa que 15 dividido por 1,6, que vai me dar o quê? 9,375. Não esquecer de multiplicar pela diluição, que vai chegar no vezes, que vai dar os 19 leucócitos. Ok, moçada? Mesma coisa, hemácia. Hemácia eu contei em apenas 4 quadrantes. Então, hemácia eu vou ter 30 hemácias em... Qual que é o volume que eu contei em hemácia? Foram 4 quadrantes, 4 vezes 0,2. Porque cada quadrante tem 0,2 em 0,8 milímetros cúbicos. Mas só que a resposta tem que ser dada por milímetro cúbico, por 1 milímetro cúbico. Então, X vai ser igual a 1 dividido por 0,8 vezes 30, que na realidade é 30 dividido por 0,8, né? Só para saber que sempre a gente faz essa continha, que dá 37,5. Vezes a diluição, que foi 10, 375 hemácias por milímetro cúbico. Então, o resultado seria 19 e 375. Aqui, obviamente, foi arredondado, né, gente? Sem problema nenhum. Ok? Próxima questão. Citologia de líquidos intracavitários. Bom, na diferencial, a pessoa lá quando fez a lâmina, ela encontrou 82% de neutrófilo, 15 macrófagos e 3% de linfócitos. Bom, então só por aqui a gente já pensa que a gente está diante de uma resposta celular. Vocês lembram lá na citologia que a primeira defesa, linha de defesa do organismo contra um agente agressor vai ser mandar neutrófilo e macrófago ali para fagocitar, para comer tudo que eles, para destruir tudo que eles acharem que é dano ao que está ameaçando a integridade, né, ali daquele local. Então, tem uma grande porcentagem de segmentados. Bom, aí o que a pessoa viu, depois que ela contou, o que ela viu ali naquele ambiente microscópico ali, né? Ela viu células apresentando avançado grau de degeneração celular, presença de cariorrex, presença de macrófagos eritrófagos e presença de bactérias intracelulares. Então, beleza. De acordo com esses resultados, podemos inferir algumas conclusões a respeito do diagnóstico do paciente. Diferencia as alternativas corretas das alternativas incorretas e justificando. Bom, primeiro, em condições fisiológicas, não existem hemácias no líquor. Certo, né? A gente não tem hemácia no líquor. Desta forma, a presença delas pode ser explicada por uma punção que atingiu acidentalmente algum vaso sanguíneo. Sim, isso aqui é uma coisa, assim, na verdade essa frase está correta, que a gente não pode ter hemácia no líquor, e um dos motivos para apresentar hemácia seria uma punção acidental. Tudo bem. Mas só que nesse caso, gente, está incorreto. Por quê? Para essa situação desse material aqui, está incorreto. Por quê? Porque nós verificamos macrófago eritrófago, né? Então, eritrófago é a mesma coisa que hemácia. Macrófago eritrófago significa o quê? Que o macrófago, a hemácia que estava na cavidade, ele fagocitou. Por algum motivo, ele sabe que aquela hemácia está causando um dano ali.
Ela não deveria estar. Aquela hemácia, ela estava antes da punção, porque o macrófago fagocitou. Então, aquela hemácia não é porque na hora de puncionar o líquor, o médico pegou um vasinho e trouxe a hemácia junto para o material. Não, aquela hemácia já estava na cavidade, antes da punção. E não foi introduzida, então ela veio junto com o líquor. E não foi introduzida no líquor na hora da punção, porque o médico pegou um vasinho acidentalmente. Não. Então, nesse caso, o macrófago ele troca é muito importante, porque está falando que há sangue na cavidade. E se há sangue na cavidade, há hemácia na cavidade. E se há hemácia na cavidade, por algum motivo, o paciente está sofrendo nem que seja um microsangramento, mas ele está sofrendo um sangramento, um extravasamento de sangue para a cavidade. Provavelmente tem alguma lesão, porque o que a gente vai achar na cavidade é célula. Célula que atravessa o vaso sanguíneo, a parede do vaso sanguíneo, né, por diapedés, e vai até na cavidade. Hemácia não tem essa capacidade de atravessar vaso sanguíneo, a não ser que o vaso sanguíneo foi acidentalmente, tem uma lesão ali, aí ela vai extravasar, né? Então, isso aí, se essa hemácia está lá, é porque ela está causando, ela não deveria estar lá, o macrófago está fagocitando, e esse macrófago eritrófilo é importante, né? Então, apesar dessa frase estar correta, a inferência, a conclusão que eu tiro baseado no resultado, esse resultado descritivo aqui, né, de presença de macrófagos eritrófagos, né, me indica que aquele hemácia já estava na cavidade antes da punção. Vamos lá. Segunda, os resultados da citometria e da citologia apontam para um diagnóstico de meningite bacteriana, correto? Por quê? Aí, ó, correto. Eu posso sugerir uma meningite bacteriana com esse resultado. O que me faz? Bactéria intracelular. Isso aqui é muito importante. É o mesmo raciocínio do macrófago. Se a bactéria está intracelular, é porque ela foi fagocitada. Geralmente é por segmentado. E o segmentado, ele sabe que aquela bactéria está causando dano. Ela é um agente agressor. Então, ele vai fagocitar. Tá? Que poderia, no caso, pode ter bactéria por outro motivo? Pode ter uma contaminação. Na hora lá da sepsia, o médico não fez uma sepsia direito na hora da punção e puncionou o líquido e arrastou a bactéria que estava na pele. E essa bactéria reproduziu e vai aparecer lá na microscopia, lá na lâmina, quando a gente vê. Só que essa bactéria não vai estar fagocitada, né? Então, isso é uma coisa que sempre a gente tem que... São os sinais que a natureza nos dá para a gente poder inferir conclusões. Se você viu uma célula fagocitou outra, é porque tem alguma coisa de errado, né? Então, e outra coisa, esqueci de falar também, né? E degenerado e avançado grau de degeneração. Isso aqui significa que o quê? O segmentado, principalmente quando ele fagocita, ele destrói o que ele fagocitou, mas ele também se autodestrói. Então, esse avançado grau de degeneração seria uma espécie de um sinal, né? Que ele se autodestruiu. Bom, se ele se autodestruiu, é porque ele fagocitou alguma coisa, é porque ele agiu, né? Fez o papel dele. Então, isso tudo confirma o diagnóstico de uma meningite. O que mais? Terceiro, o avançado grau de degeneração celular e a presença de Coelho-Rex indica que o líquor não foi acondicionado nas condições adequadas. Sim, essa frase está correta? Está. Quando o material ele é funcionado e ele não é encaminhado imediatamente ao laboratório, ou então ele é encaminhado imediatamente, mas o laboratório não processa aquele material na hora, deixa o material fora da geladeira, fora da refrigeração, fica no ambiente. Se está muito quente, o que vai acontecer? Aquele material, a gente não pode, qual que é o tempo? 2 horas. A partir da coleta, aquele material tem que ser processado nas primeiras 120 minutos, nos primeiros 120 minutos. Ah, Cássia, mas não tem ninguém que saiba fazer, esse material vai para fora, então ele tem que ser refrigerado de 2 a 8 graus e tem que ser feito no máximo em 24 horas. Senão, ele começa a degenerar, começa a perder célula, a glicose começa a cair e aí os resultados vão dar todos alterados por causa do acondicionamento. Mesmo porque também é um exame de um caráter urgente, então tem que ser feito o resultado o mais rápido que tem que ser liberado.
Então sim, se o material não foi condicionado corretamente, ele demora, ele vai degenerar, vai dar cariorex, vai dar degeneração. Só que isso está incorreto. Para esse caso está incorreto. Por quê? Porque o avançado grau de degeneração pode indicar a presença de resposta imunológica celular, que a gente falou, né? A célula se autodestrói para poder destruir o que ela fagocitou. A cariorrex também, né, que está a presença também demonstrado pela predominância de neutrófilos segmentados, né, porque a gente viu que neutrófilo segmentado é resposta imunológica celular. E um dos motivos é que realmente tem a resposta imunológica celular, a gente viu que é uma resposta muito eficaz, ela age imediatamente após a invasão do agressor, só que ela é uma resposta inespecífica. Ela, além de destruir o agressor, ela destrói tudo que está em volta. Né? Não é uma resposta igual a resposta imunológica específica, que ela é produção de anticorpos, né? Então ela não destrói, o anticorpo atinge direto o agente agressor. Mas ela demora mais para ocorrer. Enquanto isso, a resposta imunológica celular tem que ficar ali atuando para defender o organismo. Tem uma coisa, deixa eu ver aqui, quer ver? Aqui no inicinho, aqui ó, olha só um dado importante também. O líquido foi imediatamente encaminhado ao laboratório, né? Então, essa questão aqui de falar que o avançado indica que não foi acondicionado, não, porque foi imediatamente, né? Então, mais um motivo para falar que realmente essa questão está incorreta por causa da situação do exame em si. O que mais? Os achados citológicos mostram uma reação imunológica do tipo celular. Está correto. Por quê? Porque a gente tem uma predominância de neutrófilos, que é típico de reação imunológica celular, e que também o avançado grau de degeneração, que é aquilo que eu falei, né? A resposta celular é específica, ela destrói tudo que está em volta dela, tanto o agente agressor quanto o espaço ali, né? Bom, a presença de macrófagos eritrófagos sugere, doença autoimune, uma vez que estes não reconheceram as hemácias próprias do paciente. Está incorreto. Por quê? Porque a gente olha eu voltando de novo no macrófago eritrófago, porque realmente isso é um dado importante. Na realidade, as hemácias é aquele negócio, gente. As hemácias, elas são próprias do paciente. O macrófago, ele sabe que aquelas células são do paciente. E ele sabe que aquelas células, que as hemácias, na verdade a hemácia não é célula, né, porque não tem núcleo, né? Na realidade, ele sabe que aquelas hemácias, elas são próprias dos pacientes e elas não estão ali para causar dano. Só que pelo fato delas estarem em um ambiente que não são delas, elas não deveriam estar ali, no líquido, elas não deveriam estar. Então, a própria presença delas, o macrófago já reconhece como um agente agressor e vai destruí-las. Vai tentar eliminá-las dali, porque ali não é o lugar delas, né? Daquilo que eu falo, muitas vezes, a gente tem assim, na maioria das vezes, inclusive, principalmente em infecções, as nossas infecções, a maioria das vezes, são as nossas próprias bactérias, né? Então, quando você tem uma delas, só aproveitando aqui o gancho, quando você tem uma bactéria que deveria estar no intestino, na microbiota intestinal, ela cai uma Escherichia coli, né? Ela cai lá na bexiga. Quer dizer, é nossa. Só que ela não deveria estar na bexiga. Então, ela vai ser combatida ali, vai dar infecção urinária. Certo? Então, é o mesmo raciocínio. Apesar das hemácias fazerem parte do nosso organismo, elas não deveriam estar no lugar errado, na hora errada, então elas vão ser eliminadas, não vai ter jeito. E o macrófago eritrófago, nada melhor do que ele para falar. Ah, Cássia, mas aí o macrófago eritrófago, se você pulsiona o líquor, acidentalmente você pega um vasinho, vai hemácia para o material biológico. Nesse líquor já tem um macrófago que vai ver. Não, aí é engraçado, né? Como que é a natureza? Ele não consegue agir como macrófago, não consegue fagocitar uma hemácia que está no líquor que não está na cavidade. Interessante, né? Cássia, enquanto manda um potinho, a hemácia que está lá dentro, o macrófago não. E aí já não acontece, tá bom? É como se, a partir do momento que funcionou o líquor está no potinho para ser encaminhado para o laboratório,
assim, esse tempo, parece, as células param de agir. Interessante, né? Como que precisa de todo um ambiente biológico, né? Não só o líquor em si, mas todas umas condições biológicas para que as células possam fazer o seu papel. A partir do momento que elas estão no potinho, acabou aquela situação, né? São simplesmente células que a gente vai analisar para dar um diagnóstico para o médico. Certo, moçada? Então vamos lá. Terceira questão é... Ah, não, tem mais uma aqui, né? Opa, uai, gente, eu não coloquei, não. Faltou a questão. Oh, caramba. Faltou. Eu vou ter que vir aqui, ó. Quer ver? Eu vou ter que vir aqui, ó. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Faltou essa questão eu colar. Um paciente foi até o laboratório, agora sobre espermograma, né? Informar sobre os cuidados para realizar a coleta de espermograma. Cite os cuidados que serão passados ao paciente. Então, na verdade, essa questão valeu 6 pontos, 2 pontos cada item. Beleza para vocês, né? Mamãozinho com açúcar, olha só. Então, basicamente, são 3 cuidados principais para o paciente que vai coletar espermograma. Primeiro, abstinência sexual, de 48 a 72 horas. Ele não pode manter relação sexual de 2 a 3 dias. Por que não pode ser menos de 2 dias? Porque o volume do espermograma vai ser pequeno e vai ter pouco volume. Então, esse volume vai... E também a quantidade de espermatozoides vai ser menor. Então, isso vai interferir no resultado, principalmente quantitativo, na contagem de espermatozoides. E por que não pode passar mais de 3 dias, mais de 72 horas? Porque aí o volume vai ser grande, vai ter muito volume, muita secreção. Então, esse volume pode diluir o número de espermatozoides, pode dar uma contagem menor. E também, o espermatozoide já tem mais de 3 dias que está armazenado. Isso influencia na motilidade. Então, pode também influenciar na motilidade. Então, ele não vai... Pode influenciar. Então, o padronizado é de 2 a 3 dias sem relação sexual para coletar o espermograma. Realizar a coleta preferencialmente no laboratório, preferencialmente porque muitos pacientes não conseguem coletar no laboratório. Tudo bem, nesses casos, muitos laboratórios abrem mão disso, pode trazer de casa, só que você não pode passar de 1 hora. Por quê? Porque o espermograma, o espermatozoide vai perder na motilidade. Vocês lembram? A gente fez a prática. Eu levei espermograma daqui de casa. O espermograma estava 10 horas. Então, chegou lá, já estava tudo morto. Vocês viram os oidinhos lá, não estavam todos mortos. Não deu para a gente fazer a motilidade. Então, por isso que não pode passar de 1 hora. Mas aí tem que seguir todas essas regras, né? Por exemplo, a última também, que só por masturbação. Ele não pode ter nenhum estímulo sexual, não pode ter revista, não pode ter a ajuda da esposa. Por quê? Porque isso vai aumentar o volume, né? Por isso que a gente tem que fazer o exame padronizado, porque os valores de referência são em cima dessa padronização. Certo, moçada? Vamos continuar aqui, ó. Então, beleza. Então, a gente tem aqui um resultado, né? O volume... O volume 0,5... o pH 7,5, aí aqui tem o valor de referência. Olha só, o volume já está bem abaixo, né? Que é de 2 a 5, e o paciente conseguiu coletar meio. O pH 7,5 vai de 7,2 a 8, beleza. Branco opalescente, tá ok, tá um pouco assim, o valor de referência tá dentro. Viscosidade aumentada, epa, essa viscosidade estava muito viscoso, já o valor de referência não pode ter viscosidade, né? Vocês lembram que a viscosidade é uma defesa, assim, o sêmen mais viscoso dificulta a locomoção do espermatozoide até o óvulo. Claro, o meio mais viscoso, ele vai ter mais dificuldade para nadar e chegar até no óvulo, né? Então, a viscosidade, por alguma, assim, a coagulação que está relacionada à viscosidade, a coagulação incompleta, na realidade, uma coagulação, porque vocês lembram, né? Só voltando aqui um pouquinho, o esperma, quando é ejaculado, o esperma em contato com o ambiente
ele sofre uma coagulação. Porém, essa coagulação, aos poucos, ela é desfeita. E à medida que essa coagulação vai sendo desfeita, a viscosidade vai diminuindo. Isso aí é uma forma de defesa do organismo. Olha como é que a natureza é bela. Quando, no momento da fecundação, o esperma, ele sofre a ejaculação, então aquele esperma está coagulado. Por quê? Porque aquele momento da coagulação é o momento que está protegendo o espermatozoide do meio do canal vaginal, porque o canal vaginal, ele por si é um ambiente hostil ao esperma, porque o esperma é uma substância estranha. Então o canal vaginal, ele faz de tudo para tentar meio que matar esses espermatozoides, né? Principalmente através de macrófilos e através de pH ácido, para poder justamente matar. Você vê que aqui, ó, pH de 7,2 a 8. Então, o pH do esperma, ele é básico. Para quê? Para balancear o pH ácido do canal vaginal. Então, o canal vaginal, ele é um meio hostil ao esperma. Então, a coagulação, já que o esperma está ali todo coagulado, ele está meio que protegendo os espermatozoides. E é o momento também dos espermatozoides, assim, dar aquela descansada, dar aquela relaxada, ganhar força, ganhar energia, porque daqui a pouco eles vão ter que fazer uma corrida muito grande, muito rápida, né? Então eles dão aquela descansada. E essa coagulação demora em torno de 20 a 30 minutos para terminar. Nesse meio tempo, ele vai desfazendo, então à medida que essa coagulação vai desfazendo, a viscosidade vai diminuindo e eles ganham mais liberdade, eles ficam mais livres para começar a caminhar. Então eles já estão, né, pela pressão da ejaculação, eles já estão mais próximos do canal do útero ali, né? Então eles penetram no útero e tem um longo trajeto até chegarem na trompa e fecundar o óvulo. Então, se a viscosidade está aumentada, se ela não diminui, isso vai prejudicar a locomoção dos espermatozoides dentro do canal vaginal e não naquela classificação de motilidade, né, que a gente viu. Bom, liquefação incompleta, a mesma coisa, né? E o valor de referência tem que ser completo. Bom, liquefação incompleta significa o quê? Que a coagulação, o coágulo não se desfez completamente, então, obviamente, relacionado com a viscosidade. Bom, então, esse paciente, ele apresentou 10 mil a contagem, beleza, né? Vai de 10 mil a 20 mil, então tá no limite inferior, mas tá normal. Total de espermatozoides, 5 milhões. Qual que é o valor de referência? De 20 a 100, quer dizer, 5 milhões por ejaculado. Ô, Cássia, mas o valor por e-mail tá normal? Tá normal, né? 10 mil. Mas só que o volume foi muito pequeno. Então, quando você multiplica 10 mil vezes meio, você chega em 5 milhões, que é pouco, porque o mínimo tem que ser 20. Então, só pela motilidade, pela contagem e por essa viscosidade, a gente já está vendo que esse paciente ele tem, né, um certo problema aí, né? Não está muito bom. Motilidade 20%, ou seja, grau A é aquele espermatozoide que ele caminha assim, em linha reta, 20%, é pouquinho, né? Porque o ideal seria mais de 50, grau A e B, 20 mais 15 aqui dá 35. O grau B é aquele espermatozoide que ele caminha em linha e vai para frente, só que não em linha reta, costuma dar umas curvinhas. Grau C é aquele espermatozoide que só mexe, balança o rabinho, sem sair do lugar. E o grau D é aquele espermatozoide imóvel, não necessariamente eles têm que estar morto. Ele pode estar morto porque está imóvel, mas então de repente ele está paradinho lá, né? Talvez, e olha só, e esse 30% aqui é muito. Por quê? Porque olha só, provavelmente pode ser dessa liquefação, dessa viscosidade aumentada, essa viscosidade não deixou ele se movimentar, né? Então essa motilidade aqui, ela foi influenciada pela viscosidade. Bom, morfologia, macrocéfalos, o ideal os normais esteja 80%. E os normais dele aqui está 20%, né? E quais desses 80 que estão anormais? 75, 100, 30, quer dizer, tem bastante. Então, esse espermograma aqui está todo ferrado, né? Tem muito microcéfalo bicaudal, né? Então, tem muita coisa. Bom, a vitalidade, no caso, 80% estavam vivos.
Na realidade, o valor de referência é superior a 75. Então, esse aqui tá normal, né? Então, o fato de ter 30% imóveis, na realidade, a maioria está vivo, né? Porque desses 30%, 80% estão vivos. Né? Então, assim, na verdade, está imóvel, não porque ele está morto, mas é porque eles estão imóveis mesmo. Por quê? Porque a vitalidade falou que 80% estão vivos. Então, quer dizer, não está tudo a perder. Né? Esse paciente, apesar dos espermatozoides deles não estão assim com a motilidade boa, a viscosidade está aumentada, a contagem caiu, porque o volume é pequeno, mas pelo menos 80% estão vivos, então tem uma probabilidade aí dele conseguir ser papai. Bom, então, eu pedi, né, para fazer uma interpretação de todo esse exame, tá? A gente fez aqui agora. A primeira alteração observada foi com relação ao volume inferior ao valor de referência, nós já falamos, com consequência, apesar da contagem estar dentro do valor de referência, o total de espermatozoides por ejaculado está inferior aos valores normais. A viscosidade aumentada e a liquefação incompleta podem prejudicar a motilidade dos espermatozoides. De fato, observamos que a proporção da motilidade A e B se encontram abaixo dos valores de referência. Ok? Ixi, não estou conseguindo aqui, gente. Espera aí. Bom, então é isso, gente. Aí, não estou conseguindo voltar a cena aqui. Então é isso, gente. A nossa aula termina aqui, essa primeira parte, corrigir a prova com vocês. Aproveitei, né, demorei mais um pouquinho, já sei o que, 36 minutos, mas eu demorei mais um pouquinho porque eu queria aproveitar e fazer uma revisão, fazer um gancho das matérias. E vou também já ter umas ideias para a prova, né, gente? Então, aí o nosso próximo link que eu vou gravar vai ser com relação o exercício de citologia que eu deixei para abrir. Tá bom, gente? Até daqui a pouco. Epa.